Meu senhor e minha senhora, peço sua atenção agora. Este filme vai contar 30 anos de uma história, de um povo que resiste, que é forte e não desiste, traz a luta na memória. Por onde passa o dragão, seu percurso é arrasante, destrói as roças e hortas, o problema é agravante. O povo unido peleja, para que a sociedade veja que a luta é importante. Quem é esse dragão de ferro que tanta destruição faz? É liderado pela Vale, programa Grande Carajás. Apresenta-se como doce, é amargo como se fosse jiló servido demais. Trouxe pra gente amargura, doença e poluição, destruindo a agricultura do Pará ao Maranhão. Isso aí é o tal progresso. Vou cantar nesses meus versos, lembrando os tempos de então. O Maranhão é de luta, o Pará é de coragem. No Maranhão a balaiada, no Pará a cabanagem. As revoltas sociais, o povo unido é quem faz, populações unidas reagem. Desmatamento, poluição, desrespeito à legislação ambiental brasileira, agressão aos modos de vida das populações tradicionais, violação de direitos, pobreza, atropelamentos, mortes. Este é um lado do modelo de desenvolvimento adotado pelo programa Grande Carajás ao longo de 30 anos que não se vê nas propagandas. O programa Grande Carajás foi implantado a partir do final da década de 1970, com uma enorme estrutura para garantir o seu funcionamento. Usina hidrelétrica, termoelétrica, usinas siderúrgicas, indústria de alumínio, instalações portuárias, bases para estocagem e processamento industrial de minério de ferro, refinarias, projetos de monocultura agrícola da soja, eucalipto, estradas de rodagem e estrada de ferro. Uma forma de a gente entender o programa Grande Carajás e a sua história é a partir de Tucuruí. Tucuruí, a hidrelétrica, ela marca uma inflexão no modelo de desenvolvimento da Amazônia. Quem vai dar afeição a esse modelo é a construção de Tucuruí, que vai viabilizar energia para as indústrias eletrointensivas. Quer dizer, não é uma mineração qualquer, mas também é uma mineração que demanda um grande uso de energia. A partir daí você começa uma coisa meio incipiente, que é o projeto Ferro Carajás, né? Que, na verdade, abre uma ampla cortina para uma grande exploração mineral, né? De vários produtos, né? De vários minérios. A Amazônia fica com apenas 1/3 da energia que gera, 2/3 vai para fora, porque ela não tem condição de consumir. Tão abundante que você podia fazer redução direta com um minério quase puro, com 65%, 66%, 67% de hematita, como é o de Carajás, para fazer e pular na vanguarda, como estavam pulando as siderúrgicas asiáticas. Mas isso não foi feito, porque não interessava a Ásia, não interessava aos parceiros da Ásia, inclusive não interessava a Vale do Rio Doce, que queria ser apenas a maior vendedora de minério de ferro do mundo. A então Companhia Vale do Rio Doce passou a liderar a implantação do projeto Ferro Carajás. Foi construído um enorme aparato para abrigar milhares de trabalhadores em meio à floresta amazônica. Com essa estrutura, a companhia iniciou a abertura das minas descobertas na Serra dos Carajás. A partir desse momento e nas décadas seguintes, várias famílias camponesas do Pará e de outros estados se deslocaram para a região. É neste novo contexto econômico que vários municípios surgem no sudeste do Pará. Canaã dos Carajás surge no início da década de 1990. Nesse momento, era uma vila agrícola de Parauapebas. Canaã dos Carajás cresce rapidamente e logo se emancipa de Parauapebas. O maranhense José de Ribamar Silva Costa foi um dos pioneiros na região. A gente foi jogado aqui para essa região, mas no sentido de nós fortalecer a alimentação lá para aqueles, posso dizer, aquele mundão de funcionário que tinha ali em Carajás, né? O município Eldorado dos Carajás surge na década de 1970, no contexto do programa Grande Carajás.
O novo município ganhou fama em 1996, quando a Polícia Militar do Estado do Pará promoveu um massacre no acampamento dos sem terra, matando 19 camponeses. Os 1.500 sem terra que estavam acampados organizaram uma marcha pela BR-155 em protesto contra a demora nas desapropriações de terras. A pretexto de desobstruir a rodovia, a polícia atacou. O programa Grande Carajás foi implantado de forma autoritária, sem qualquer discussão com as comunidades atingidas. Quando eu me entendi, que conheci quando a Vale passou, era garoto, eu andava, mas meu pai ia para a roça, né? E eu vi aquela picadazinha, uma vareda. Eu perguntei, papai, mas realmente o que é isso aqui? Ele disse, meu filho, disse que é um trem elétrico que vai passar aqui. Eu digo, um trem elétrico? É um trem elétrico. Como é que é isso? Ele, nem eu sei. Eu passava a cavalo ali e perguntava para minha mãe, mamãe, para que isso aqui? Aí a minha mãe dizia, minha filha, disse que vai passar uma coisa muito grande de ferro aí. Era assim que a minha mãe respondia. A Estrada de Ferro Carajás transporta principalmente minério de ferro desde a sua extração na província mineral de Carajás, no sudeste do Pará, até o porto da Ponta da Madeira, em São Luís do Maranhão. Os 900 quilômetros de ferrovia atravessam 27 municípios, onde vivem mais de 100 comunidades, como indígenas, quilombolas, ribeirinhos, camponeses, pescadores, além de bairros urbanos. As obras da ferrovia iniciaram em 1982 e em 28 de fevereiro de 1985 ela foi inaugurada. O desenvolvimento humano e econômico prometido contrasta com retrocesso nos indicadores sociais do Maranhão e do Pará nos últimos 30 anos. Na área Itaquibacanga, em São Luís, está situado o Porto e o Complexo Industrial da Vale, voltado para a exportação de minério. A riqueza que escoa por essa região da ilha contrasta com a realidade da população no entorno. Com a privatização, os municípios cortados pela Vale, onde a Vale realiza suas operações, tiveram um duplo prejuízo. Primeiro, perderam o Fundo de Desenvolvimento Regional, que a lei que criou a Vale em 1942 obrigava que 8% do lucro líquido da empresa fosse aplicado no desenvolvimento regional. De 97 para cá, após a privatização, isso significaria um lucro acumulado de 96 bilhões de dólares. Ou seja, os municípios perderam acesso a 8% desse valor que poderiam ter sido aplicado na melhoria das condições do desenvolvimento da região. E segundo, o Estado brasileiro recebeu muito pouco na venda da Vale. A Vale foi vendida por 3,3 bilhões de reais em 1997. Para hoje, tem essa participação importante, é o segundo em saldo de divisas do Brasil, é o segundo em mineração. E era, em 97, quando a Vale foi privatizada, o 16º em índice de desenvolvimento humano e está em 23º. O que chama atenção é a miséria desses povoados que estão aí. São vários povoados aqui até chegar a São Luís, né? E aqui mesmo no nosso município. Aquela parada ali de 5 minutos, 3 minutos, você vê como fica de gente assim tentando vender uma água, um prato de comida, uma coisa. Quer dizer, é uma pobreza tão grande que obriga as pessoas a ir tentar a ganhar um dinheiro naquele momento ali, vendendo alguma coisa. Assim que a Estrada de Ferro Carajás entrou em operação, várias siderúrgicas originárias, principalmente de Minas Gerais, foram se instalando em diversos pontos ao longo da ferrovia, no Maranhão e no Pará.
Essas empresas de siderurgia, também chamadas de guzeiras, transformam o minério em ferro-gusa. O ferro-gusa é exportado como matéria-prima para a fabricação do aço, que é feita em outros países. Na produção do ferro-gusa, são consumidas grandes quantidades de carvão vegetal. As guzeiras criaram ou terceirizaram diversas baterias de fornos para a produção de carvão vegetal produzido com a madeira da mata nativa. O processo de produção de carvão também esteve associado às atividades ilegais de extração de madeira da mata nativa para uso nas serrarias. A Açailândia, no Maranhão, é um exemplo de como a implantação do programa Grande Carajás causa violentas transformações nos municípios ao longo da ferrovia. A Açailândia representa o terceiro maior PIB do Maranhão. Porém, esse índice é alcançado às custas de muitas violações de direitos e de desrespeito ao meio ambiente. O trabalho do centro basicamente se iniciou a partir da necessidade, das denúncias que recebíamos sobre a situação do trabalho humano nas carvoarias e fazendas aqui da região. O que a gente tem de legado dessa indústria ligada à mineração é índice de trabalho escravo altíssimo aqui no Maranhão, nessa região especificamente envolvendo setor siderúrgico, setor pecuário. É uma região totalmente devastada. Aquilo que ficou, que foi deixado pelas madeireiras, a siderurgia, a indústria de carvão, ela destruiu todo o que ficou. Isso aqui, cada fazenda dessa, Cacique, Mapisa, cada uma tinha uma serraria. Essa serraria, eles serravam a madeira e levavam para São Paulo, para muitos lugares. Depois que as terras foram desapropriadas, que as terras passaram a pertencer aos próprios trabalhadores, foram criadas muitas serrarias no Buriticupu, muitas mesmo. Aquele resto de sarrafo começou a se transformar em carvão. Depois, como o carvão estava dando muito dinheiro, e eles começaram a fazer forno nessas regiões mais distantes e devorar mesmo a mata. E ainda hoje tem rastro de forno por essas regiões tudinho aí, que a madeira foi cortada toda. Hoje não tem mais, não. Após a extinção de grandes áreas de mata nativa, o cenário nesta região amazônica vem mudando rapidamente com as extensas plantações de eucalipto para o consumo nas carvoarias. O eucalipto também ocupa as áreas anteriormente desmatadas pela pecuária extensiva. A monocultura do eucalipto causa consideráveis impactos ambientais. Degrada o solo, causa prejuízos para a fauna e flora e gera poucos empregos. A monocultura do eucalipto demanda grandes áreas de plantio, causando enormes vazios populacionais. O eucalipto torna-se, assim, um obstáculo para a reforma agrária. O programa Grande Carajás consolida a cada dia esse novo cenário, impedindo o retorno às espécies originais nativas. E eu fico imaginando uma região que nem a nossa, de pouca água, e que o município vizinho aqui de Bom Jardim das Servas já tem eucalipto, mas é muito, porque à medida que a madeira foi embora, eles precisavam de madeira e eles começaram a plantar eucalipto. Só trouxe para a região tristeza, pobreza, fome, né? Porque o eucalipto não vai encher a barriga de ninguém. Eu sei que está dando muito lucro lá para quem está usando, queimando o carvão, né? Há alguns empregos que gera, que eu não sei se a agricultura não geraria muito mais, sem se falar nos danos que o danado do eucalipto diz que traz, que eu tomara que seja mentira. Porque se for verdade, nós estamos em más lençóis nessa região. As siderúrgicas não somente promoveram a devastação da floresta ao longo de 30 anos, como também causam um forte impacto às comunidades no seu entorno. Em Pequiá de Baixo, bairro da zona rural de Açailândia, as siderúrgicas foram ocupando as áreas já habitadas. No princípio, quando se instalaram, a comunidade toda ficou eufórica. Nosso progresso chegou, a vida vai melhorar, o trabalho. Só que a gente não se atentou, a comunidade não se atentou para os impactos, né, ambientais, porque hoje a gente tem um nível de poluição elevado aqui. Não dorme de noite tossindo. Não dorme tossindo de noite, tossindo demais. Garganta inflamada. Na poluição, é demais.
A empresa é tão próxima das nossas casas que onde termina o nosso quintal, em seguida começa a área da indústria. Essa água ela é captada em nossos rios e faz o processo de resfriamento do alto forno, e quando ela faz esse processo, ela retorna aos rios. Ela passa aqui às vezes em 3 tons, eu já observei, já cheguei a ver 3 tons. Um preto, que é com bastante pó de ferro, outro vermelho, como está agora, e depois fica numa cor mais clara. E volta ao rio, com todos os seus poluentes. Ah, eu pego aqui. O povo quer ter uma vida com a saúde assistida. Nas margens das siderúrgicas, as águas estão poluídas. Mal se pode respirar, pois a qualidade do ar já está comprometida. É o pó preto dos minérios causando a poluição, trazendo risco à saúde, transtorno à população. Acumula o pó nas casas, esta fuligem arrasa, causando a intoxicação. Poluição, barulho da usina em atividade dia e noite, destruição dos quintais, acidentes com mortes causados pela usina fazem parte do cotidiano dos moradores. Na produção do ferro gusa, o carvão vegetal entra no alto forno como componente. Num processo contínuo, as impurezas formadas com pó de carvão, ainda incandescentes e altamente tóxicas, são descartadas. Esse resíduo, chamado de munha, é despejado em terrenos no entorno das siderúrgicas, a céu aberto, e permanecem queimando por muitos dias. Com o tempo, camadas de terra vão se sobrepondo, tornando o perigo imperceptível. Esses terrenos se localizam próximos às casas e caminhos de passagem, sem nenhuma infraestrutura que impeça os moradores ou seus animais de adentrarem nesses locais. E o meu primo Gilson Alves Bezerra, que tinha 8 anos, ele veio passar as férias aqui conosco, aqui no Pequiá, e saiu com meu irmão para passear, né, aqui nos entornos da firma. Porque quando você anda, você está vendo o chão comum, né? E quando você pisa, embaixo está fogo. Quando ele pisou, ele afundou e tentava levantar as pernas para poder sair e queimou as mãos. Daqui para baixo dele ficou todo queimado. Meu irmão jogou uma tábua, pegou ele pelos braços, levantou ele. Quando levantou, ele já saiu sem nenhum couro nas pernas e nenhuma unha, arrancou todos. Depois de 3 meses sofrendo, no dia 3 de outubro, ele chegou a óbito, ele faleceu no Piauí, em Teresina. Ele foi trago para cá. A mãe dele, até os dias atuais, ela nunca recebeu uma indenização, acho que nem uma visita do pessoal das empresas, eles nunca fizeram a ela. E ela é uma mulher que sofreu muito, tinha um estilo de vida bem agitado, gostava de andar arrumada. Devido à perca do filho, ela perdeu o gosto de viver. Ela não tinha mais prazer em se arrumar. Ela perdeu o gosto de viver, se tornou aquela mulher fria. Você não via mais ela sorrindo. Ela mudou totalmente a vida dela por causa do filho. Era o filho mais novo que ela tinha. Este caso ocorreu em 1993. Os acidentes como este vêm ocorrendo com crianças, adultos e animais domésticos desde a implantação das siderúrgicas. No final de 2013, mais uma criança é vítima do descaso. O fogo vem se alastrando por baixo. Aí vários pontos, aqui tem vários pontos onde tem essa manha, né? Ali, por exemplo, foi onde o meu irmão foi queimado, né? O Alan Vitor. Assim, eu acho que eles, como é na propriedade deles, e eles não colocaram placa indicando que lá havia risco, eu acho que caberia ele se responsabilizar pelo acontecido, que a partir do dia que aconteceu o acidente, para mim, eles teriam que se responsabilizar por todo o processo até ele ficar bom. Mas não somente as guzeiras de Pequiá devem ser responsabilizadas. A Vale também é responsável pelos impactos sociais e ambientais causados por essas empresas. Ela é a única fornecedora e transportadora do minério processado pelas guzeiras.
Ela é a única empresa responsável pelo transporte do ferro Gusa produzido até o porto. A Vale lucra com o monopólio de todo esse processo, além de ter nessas empresas uma de suas justificativas de trazer desenvolvimento e emprego para a região. Fugindo de suas responsabilidades, a Vale se define como unicamente uma empresa de mineração e diz não ter nada a ver com o trabalho e os impactos das empresas siderúrgicas. O caso de Piquiá de Baixo, que nós também acompanhamos, estamos assessorando essa comunidade, a proposta vem sendo no sentido da obrigação de que esses atores que lucraram, né, às custas da saúde e da vida dessas pessoas ao longo desses anos, construam uma nova comunidade, um novo bairro afastado da área que está aí sujeita à poluição, onde essas pessoas possam viver em condições mínimas de dignidade. A passagem do maior trem do mundo, com 330 vagões e 3,5 km de extensão, transportando 40 mil toneladas dia e noite, abala o solo. Existe casas danificadas, infraestrutura do tipo de poço artesiano, né, que foi soterrado, né, por conta da vibração. No ano de 1997 nós ganhamos esse lote aqui. Aqui, quando nós chegamos aqui, o trem da Vale do Rio Doce só era 80 vagões. Mas quando começou a aumentar de 80 para 120, de 120 para 180 vagões, de 180 vagões para 220 vagões. Hoje é 334 vagões, são 3 locomotivas que puxam. Quando nós criamos a primeira associação de moradores aqui do bairro Alzira Mutran, mostramos que as casas estavam rachando devido à vibração dos solos. O que eles nos passaram, queriam resolver o problema. Até hoje nós estamos com 5 anos de luta. O forte abalo atinge casas situadas numa distância de até 1,5 km das margens da ferrovia. A construção da casa aqui, que ia servir da nossa morada, hoje está danificada por causa da passagem do trem. E isso aconteceu isso aqui, ó, de nós vir morar para cá porque não tínhamos condição de morar aqui, que a casa já está totalmente rachada por causa da linha férrea que passa aí. E foi o jeito de nós vir para cá. O problema da casa está aí, vocês estão vendo a rachadura, tá para cair. E nós estávamos correndo o risco de até morrer debaixo dela. E por isso nós passamos para essa. Vocês estão vendo aqui que é de taipa, não é uma casa boa. A passagem do trem pelas comunidades que já vivem transformações decorrentes da própria implantação do programa Grande Carajás, como pobreza, desagregação de famílias, propiciou o fenômeno conhecido como Meninos do Trem. Adolescentes e até mesmo crianças vislumbram no trem de minério a possibilidade de abandonarem suas famílias e se deslocarem de forma clandestina para outras cidades. E eles têm fácil acesso ao trem de minério, ao trem de passagem, e que é constante a gente receber denúncias e receber crianças e adolescentes aqui no Conselho Tutelar, oriundos do trem da Vale. Aí passaram essas crianças, eram 5 crianças, tinha um maior e os outros 4 eram pequenos, assim na fase de 10 para 11 anos. Aí eles desceram aqui de frente à torre, de dentro do vagão do minério. Eles desceram do vagão do trem e estavam pedindo água, todo sujo de minério. Aí eles vieram aqui do lado do Presa de Porco e disse que ia para São Luís. Justamente nessa época, falaram que encontraram um morto dentro do vagão em São Luís, junto com o minério. Ele estava morto lá. A ferrovia corta vários povoados. Somente em alguns casos foram construídos os viadutos e passarelas prometidos há 30 anos, mas que, em geral, não atendem às necessidades das comunidades que se veem obrigadas a transgredirem as regras de uso desses dispositivos. A construção dessas passagens sempre se deu após muita luta das comunidades atingidas. Essa passarela aqui da comunidade Vila Concórdia é fruto de uma luta constante da comunidade. Por várias vezes eles se reuniram com representantes da empresa, da Vale, pedindo, uma vez que eles moram do lado
aqui da comunidade, mas dependem da passagem. Eles precisam estar do outro lado, onde exercem as suas atividades rurais. São trabalhadores rurais, pescadores. As famílias usam o rio para lavar roupa, lavar as louças, também para as atividades pesqueiras. E a Vale passou praticamente 2 anos e meio para construir essa passarela que não corresponde à necessidade da comunidade. Era dito que era para passar carro, era para passar moto, passar carroça e os animais domésticos das pessoas. No entanto, mal passam moto, não passa carroça para as pessoas transportarem seus produtos, porque a passarela não ficou de acordo com a comunidade. Mas a empresa nunca que cumpre com o que promete às comunidades. Em muitos casos, são construções precárias que se deterioram com a vibração causada pelo trem. As comunidades são perturbadas pelo barulho do trem. E às vezes a gente está no auge ali de uma explicação ou da leitura de um texto e você quebra aquele clima por conta do barulho. Até os alunos mesmo se desmotivam, se desconcentram. Dessas brincadeiras, eu vou eliminar 1, 2, 3, 4, 5, 6 para preencher cada quadrinho desse da nossa cartela. À noite, principalmente à noite, na hora que ele vai passar nos cruzamentos ou nas comunidades, ele sempre tem uma buzina de alerta. Mais grave ainda é a situação dos moradores, onde a Vale instalou desvios na ferrovia. Os trens de minério chegam a ficar estacionados por até vários dias, formando verdadeira muralha de 3,5 quilômetros, interditando a dinâmica dos povoados e bairros urbanos. Aqui é um lugar muito perigoso para a criança que estuda no colégio. O que eu queria que a Vale fizesse era fazer uma passarela para a criança, para a pessoa andar por cima, que era para não passar por debaixo do trem. E em risco de doença, quem mora desse lado aqui, do lado de cá, tem que passar por baixo do trem mesmo. Porque às vezes eles ficam parados aí, ó, passa de semana parado. Aí o cara, às vezes, trabalha do outro lado, tem que passar por baixo. E aí eu queria que eles fizessem uma proteção, que era para não correr risco, né? De estar matando as crianças ou a gente que toma álcool, a pessoa que é alcoólica. Às vezes bebe, fica em cima da linha, né? O trem mata. Muitas das vezes nossos filhos perdem 2, 3 dias de aula dentro de uma semana, porque enquanto o trem parado, não tem como atravessar, né? Então para isso é uma perca que a gente perde. Cada um dia de aula para uma criança, mais um dia perdido que a gente fica com os filhos da gente sem na sala de aula. Nós, como estudantes, a Vale deveria olhar para nós, porque nós somos o futuro. E
ela não nos vê como futuro. Ela fala tanto de tantas coisas, de futuro, de promessas, mas ela não nos dá a chance de continuar. Quando vamos para a escola, o trem está parado, nos impede de chegar na escola pontualmente. E tudo isso, a Vale me impede de estar aquecendo cada vez mais o meu sonho, até porque ela me impõe barreiras, me impõe limites todos os dias. Então o direito de vir para o trem é respeitado, mas para a gente não tem direito de vir. Os estudos são feitos somente para o corredor da Vale e não para as comunidades. Então, para nós aqui, que é nossa passagem, eles não fazem um estudo se nós vamos estar exportando ou se não. Assim como eles exportam muito minério, nós podíamos estar exportando muito peixe, muito arroz. A gente não tem plano de futuro. Ela faz uma propaganda dizendo que valoriza a educação, que quer futuramente jovens da comunidade trabalhando como engenheiro, e de que forma eles passam isso para a comunidade, atrapalhando os alunos de ir para a escola. De que forma vai estar estruturado nossos filhos. Em casos de emergência, o trem estacionado torna-se um obstáculo para a prestação de socorro. Foi o que ocorreu no assentamento Francisco Romão, quando 2 moradores adoeceram repentinamente. O nosso companheiro adoeceu, né? Dentro do assentamento, simplesmente da noite para o dia, e a gente tentou retirar o companheiro Laílson, a nossa companheira Jerusa, né? E a gente não tinha acesso para poder chegar até o hospital, a não ser atravessar pela linha. E nesse dia havia um trem parado em cima da linha. Então, em virtude da demora da gente chegar com ele até a cidade, no hospital mais próximo, o companheiro veio a falecer e a companheira, né, vieram a falecer em virtude da demora que o trem ficou parado aí em frente ao assentamento. O único acesso que a gente tinha. Mulheres que parem, né, do lado daqui, tentando ir para o hospital para ter criança e não consegue. E animais também, né, que a gente tem uma perca muito grande de animais, como porco, boi, né, que vão tentar atravessar o trem, chega e mata. A ausência de mecanismos de proteção na estrada de ferro Carajás da Vale sempre provocou mortes por atropelamento e por colisão. Verifica-se que nos últimos 10 anos o trem matou, em média, uma pessoa a cada mês. O buraco que ficou aqui dentro, não tem dinheiro, não tem nada nesse mundo que tapa. É verdade. E a educação dos filhos, onde é que vai ficar? Merecia que ele esteja presente também, junto comigo, para nós criar os nossos filhos, e ele não está. Mas tem muita gente que pensa, que nada. Vai pagar uma indenização boa. Mas será que o dinheiro vai trazer ele de volta? Não. Jamais. Traz não, gente, traz não. Leidiane de Oliveira Conceição perdeu seu filho mais novo, praticamente na porta de sua casa, por onde passa o trem da Vale. Ele acordou, aí comeu manga, aí a minha mãe foi catar o arroz e eu fui cortar o cabelo do meu menino, do João Paulo. E ela ali foi cuidar nas coisas dela. Aí eu fui pra ali, eu tava sentada lá naquele toco ali, cortando o cabelo desse aqui. E ele ficou ali, mas ele e os outros meninos estavam no poço, enchendo os litros ali. Aí ele saiu pra lá, pra onde os outros meninos estavam. Aí também eu só vi ele só nessa hora que ele saiu, aí também eu não vi mais nada. Quando eu vim ver ele já tinha, foi quando o trem bateu nele pra mim. Aí meu irmão foi pra lá, mas meu tio, e acharam ele, riba da ferrovia. Já tava morto. Os impactos sobre as comunidades já estão se agravando com a duplicação da ferrovia. A nova linha está sendo construída na mesma faixa da linha principal. A duplicação está sendo realizada para atender a demanda da mina Carajás e o projeto Serra Sul, elevando o transporte de minério de ferro para 230 milhões de toneladas ao ano. O empreendimento prevê a construção de um ramal ferroviário de 101 quilômetros no sudeste do Pará, que fará a conexão entre a mina e a estrada de ferro Carajás. O ramal passa por um assentamento do INCRA chamado Carajás 2, em Parauapebas. Um fazendeiro da região compra de forma ilegal alguns lotes do assentamento como pretexto de apoderar-se das terras. A intenção do fazendeiro era tomar as terras das famílias camponesas
para depois negociá-las com a Vale. Em agosto de 2011, o fazendeiro promove um despejo de todas as famílias que compunham o assentamento. O despejo foi autorizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará e realizado com muita violência pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar do Pará. Quando a gente foi despejado, foi uma calamidade. A gente sofreu demais, perdemos nossos pertences e tudo, nossos poços, foi jogado óleo diesel dentro. Isso tudo feito através do pessoal da Vale e dos fazendeiros, que jogaram óleo diesel dentro dos nossos poços, pedra, tudo enquanto. Nossas bananeiras acabaram com tudo, mandioca, eu tinha um alqueire de mandioca, jogaram o gado aqui dentro, acabou com tudo. E os outros, todo mundo tinha, todo mundo tinha lavoura aqui dentro. A gente fomos despejados, fomos lá para o beijo da estrada, lá nessa Palcida, onde ele está falando que é o chiqueiro de porco. Passamos lá 9 meses e 22 dias, sofremos bastante. A água não tinha para nós beber, não tinha nada, era um sufoco grande, todo mundo reunido. Após o despejo, o fazendeiro vende as terras para a Vale. As famílias retomam o lugar, mas a Vale ainda briga na justiça pela reintegração de posse. O Boneto falou que a Vale tinha oferecido a área para nós lá no Muju. Eu mesmo dei logo um pulo lá fora e falei que nós não ia para Muju. Se nós somos daqui de Paropeba, então nós queremos uma área aqui na região de Paropeba. Seja Paropeba, Curionópolis ou Canaã. Muju onde é? Muju fica por rumo de Belém, eu nem conheço. Não sei nem para onde é que fica esse negócio. A ganância do dragão não para, este mal não se encerra, formando grandes buracos, erosão, crateras na terra. A flora e a fauna é quem sente a agressão ao meio ambiente, do norte ao sul lá da serra. O maior conflito hoje entre a mineração e a conservação da biodiversidade está justamente nesses ecossistemas raros, onde o minério aflora e cria ali toda uma biodiversidade específica. E hoje, quando a gente olha para os planos de longo prazo da mineradora, toda essa área pode ser extinta, toda essa área pode ser lavrada, pode ser simplesmente desmontada e retirada do subsolo, e são coisas que nunca vão se recuperar, porque depois que você estabelece ali uma cava gigantesca e uma pilha de estéreo, a recuperação desse ecossistema é muito improvável, é certamente impossível. Então é uma perda inestimável para o país, né? Especialmente para o setor ambiental, para o setor conservacionista, mas para o país como um todo, que as futuras gerações não venham a conhecer esse ecossistema. Levou-se 15 anos para chegar a 90 milhões de toneladas na Serra Norte, na primeira área de lavra, e vai chegar a ela no primeiro ano em que Serra Sul vai entrar em operação, que é 2017, 90 milhões de toneladas. Então, essa área de jazimento, que é da Serra Sul, que tem 10 bilhões de toneladas, do total de 18 bilhões de carajás. O primeiro alvo, que é o maior de todos, que é o D, por isso que é S11D, a sigla do projeto, ele tem 5 bilhões de toneladas e a previsão é que ele dure 40 anos. Em quem tem um horizonte histórico da lavra de minério de ferro, você dizer assim, olha, 5 bilhões vão ser exauridos em 40 anos, é uma coisa assim que deveria provocar imediatamente um debate da sociedade brasileira. Convém à sociedade brasileira? Claro que convém aos japoneses, aos chineses, a todos os clientes de Carajás, e convém à Vale. Em 2017 começa a operação, em menos de 4 anos vai se realizar esse investimento de 20 bilhões de dólares, e a sociedade está inteiramente à margem, como se fosse corriqueiro ter um projeto desse tipo no país. Toca no coração você vê que tudo isso está indo e não volta mais. Está virando os prédios de Xangai, grande parte dos prédios de Xangai. Por que nós não conseguimos transformar isso em benefício maior? Talvez a sociedade brasileira só vai se dar conta do que foi Carajás quando Carajás não existir mais. Quando a estrada de ferro Carajás foi construída, os moradores das comunidades atingidas jamais foram informados sobre o empreendimento. Não houve qualquer discussão. O mesmo ocorre agora, 30 anos depois, com o processo de duplicação da ferrovia. As comunidades
poucos sabem sobre esse novo empreendimento e de que forma serão atingidas. Quando eles chegaram aqui no início, o que eles trouxeram muito para nós foi prejuízo. Nós ficamos com uma parte de terra para lá de lá, né? Da estrada de ferro para lá, né? E uma parte do lado de cá. E ela trouxe prejuízo da seguinte forma, porque eles taparam nossos garapés, né? Onde nós gerava nossa renda de alimentação, né? E os peixes nunca mais vieram aqui em cima, né? Vieram subindo para o garapé, vindo do campo para os garapés. E nós perdemos essa grande força, que era de onde a gente tirava a alimentação da gente. E com isso a gente vem lutando com eles para que eles abram o canal. E até o momento eu não sei se eles já fizeram esse trabalho para abrir o canal do garapé. Nós somos prejudicados até hoje, desde os inícios que a Vale começou as obras, porque por causa do desmatamento, que veio desmatando, que foi a parte melhor que tinha para nós produzir mandioca, foi a maior parte. Essa foi perdida. O programa Grande Carajás, ele é concebido com uma noção de projeto integrado de desenvolvimento, onde as 3 componentes mais importantes eram o desenvolvimento agropecuário, que se transformou, na verdade, efetivamente se transformou em pecuária extensiva, que pressupõe o corte raso da floresta. A exploração florestal se transforma, na verdade, em extrativismo, e a mineração na sua dimensão extrativista também. Minério como matéria-prima para entrar numa cadeia de valor, mas numa posição inferior. Aquelas várias combinações de fatores para siderúrgicas, para metalúrgicas, para reflorestamento, pecuária, tudo aquilo foi feito como um cartão postal para deixar passar o trem com o minério. Nunca houve empenho de realizar aquilo. Quando começou a propaganda de que ia passar por aqui essa ferrovia que ia dar acesso à Serra dos Carajás, a notícia era que essa região ia melhorar. Se produzia muito arroz aqui, se produzia muito milho, muita farinha. Então, muitos agricultores vendiam sua produção lá em São Luís, botando em cima de um caminhão e levando para lá. Então, não, essa produção daqui para frente ela vai num vagão especial, que é barato, né? E isso nunca aconteceu, né? Desde 1967, quando as minas de Carajás, a província mineral de Carajás foi descoberta, se sabia que as reservas totais de Carajás eram da ordem de 19 bilhões de toneladas. No processo de privatização, o que aconteceu? As reservas minerais da Vale, não só em Carajás, mas também nas minas em Minas Gerais, nas outras unidades operacionais, foram subavaliadas. Ou seja, foi reconhecida uma quantidade de minério inferior àquela que efetivamente se encontrava no subsolo. Isso gerou uma subavaliação de preço. Tem algo errado na conta de uma empresa que é vendida por 3,3 bilhões de reais e que, passados 17 anos, lucrou 97 bilhões de dólares. 96 bilhões de dólares, melhor dizendo. E a Vale, ela não é aquilo que ela diz. Ela é uma cobra. E é das piores cobras que tem, enganadora. E dizer que tinha vindo, que ia dar emprego a todo mundo. Aqueles que tivessem capacitação era para ir, que eles tinham lugar de empregar aquelas pessoas. E os que não fossem capacitados, eles iam capacitar o cidadão para trabalhar. Foi tudo mentira, tudo balela. Para a realização da obra, a empresa terceirizada da Vale precisa remover qualquer obstáculo, o que eles chamam de interferências. São residências, quintais e suas respectivas benfeitorias, roças, cercas, áreas de pesca. Para tanto, a empresa se utiliza de estratégias de convencimento. E a Vale, quando vinha fazer uma reunião dessa, aí vinha trazendo aquelas coisas maravilhosas, só coisas bonitas que a Vale vinha enganando, engolobando todo mundo. Mas, e quando chegava aqui, era a mesa ornada, era sanduíche, que era não sei tanta da coisa que eles traziam para enganar. A Vale é estrategista. Por último, a Vale trouxe para cá, para essa Santa Rosa, até aparelho de fazer xixi, coisas, tudo a Vale trazia, cadeiras, aquelas coisas, trazia televisão, trazia tanta da coisa, gente que você não via, que a Vale, quando chegava aqui, era mesmo ser uma cidade.
A interferência da Vale, causando prejuízos aos territórios quilombolas, não se dá apenas pelas obras de duplicação dos trilhos. Numa flagrante tentativa de violação de direitos, a Vale empenha-se em embaraçar o processo de regularização fundiária desses territórios no órgão federal responsável pela titulação de comunidades quilombolas, o INCRA. A gente pode citar, por exemplo, o caso de comunidades aqui em Itapecuru-Mirim, na qual a própria empresa Vale contestou administrativamente o processo de titulação dessas comunidades com o objetivo claro de colocar óbices e atender interesses próprios, né? A partir de um processo na qual a propriedade da terra é garantida definitivamente a esses povos, eles têm liberdade e autonomia para decidir sobre a utilização dos mesmos. Então isso para a Vale é um risco, para a empresa como do porte a Vale, não ter o Estado ao seu lado. Maranhão Vale Festejar 2013. Patrocínio Governo do Maranhão e Vale. As empresas, a partir dos anos 80, que é quando elas começam a chegar de forma mais estabelecida visualmente, concretamente no Maranhão, elas começam a encontrar mecanismos para minorar essa imagem, né, de empresa violadora. Então, se vincular ao campo cultural, estrategicamente, é uma forma de elas se tornarem parecidas com a gente, de se tornarem parecidas com o nosso povo, e assim, né, ter de algum modo uma autorização para continuar oprimindo, para continuar expropriando comunidades tradicionais, para continuar poluindo o meio ambiente. Então, em Açailândia tem muitas e muitas ações que a Vale promove, financia, né, subsidia, mas tudo de maneira, digamos, isolada, né? Então a tática da Vale seria essa, né? Somar para ela, mas dividir o povo, né? Tem um programa que é onde vem uma noite cultural, aí chega e mostra filme, como por exemplo a Era do Gelo, Rei Leão, passar nas escolas, nas comunidades à noite. Chegaram a fazer tudo isso, né? Para melhorar, tudo isso, o objetivo é melhorar a imagem da Vale, não é de fato de trazer cultura e nem benefício para a comunidade nenhuma. A Vale nos preocupa com quem é pequeno. A implantação do programa Carajás atingiu 10 povos indígenas, 4 no estado do Pará, 1 no estado do Tocantins e 5 no Maranhão. E esses povos, logo, eles se tornaram alvos muito fáceis dos programas compensatórios da Vale. A Vale e a FUNAI fizeram um projeto chamado Ferro Carajás, apoio às comunidades indígenas. Esse primeiro projeto tinha duração de 5 anos, na ordem de 13,6 milhões de dólares. E isso, para os povos indígenas, significou uma ruptura muito grande com o seu modo de produção. Primeiro nós fazemos projeto, nós ficamos trabalhando de machada, de motosserra, nós ficamos trabalhando, ganhando cesta básica, merenda. E depois chegou fazer projeto, roça mecanizada. Foi plantado muito arroz durante 2 anos. Produziu muitas coisas, nós trabalhando em grupo, animada, fazendo a brincadeira. Depois de 5 anos, fechado o prazo do programa, foi retirado, né, todo o dinheiro, toda a ajuda que os indígenas recebiam. Quando pensar que não, de repente, desapareceu esse projeto, que o projeto Carajás passou com recurso lá dentro da aldeia, e no meio por fim nós espantemos e nós não sabemos para onde é que foi esse projeto. Essa prática continua. Quer dizer, o Carajás foi esse carro-chefe que abriu a porteira, digamos assim, dos territórios indígenas, e atrás deles vieram sucessivas etapas de outros projetos compensatórios. Eles estão vindo, e vêm também hoje através de políticas públicas, como a saúde, como a educação, e eles são colocados dentro dos territórios indígenas sempre numa perspectiva de gerar dependência, nunca de fortalecer a autonomia dos povos. E dali, durante que acabou o projeto, nós ficamos em situação muito precária, sem o motivo de acontecer como nós já conseguir a vida para frente. Mas foi pior do que foi passado projetos.
O programa Carajás, ele inaugurou uma etapa que vem sendo continuado hoje pela Suzano, né, que tem a plantação de eucalipto ali nas regiões próximas às terras indígenas. E nesse caso você pode olhar as terras do povo Guajajara em Bacurizinha, totalmente cercado por eucalipto. Você tem uma pressão sobre os territórios da exploração ilegal de madeira, que continua até hoje. Todos os territórios indígenas estão impactados. Essas terras elas continuam sendo alvo de uma constante exploração, que no fundo tem essa perspectiva sempre de integrar os indígenas à sociedade, né? Usurpar seus territórios e colocar esses territórios disponíveis para a exploração capitalista, né? Nunca é uma valorização dos modos tradicionais de vida que os povos indígenas têm. A situação dos Auá-Guajá é uma das mais dramáticas. Na implantação do programa Grande Carajás, esse povo perdeu parte do seu território cortado pela ferrovia. A abertura da estrada propiciou a formação de diversos povoados, facilitando a invasão da terra indígena. Ele cada vez mais vai construir ferrovia e povoado e seguindo ferrovia. E ainda mais se poluindo, né, para a gente. E diminuindo a caça, diminuindo frutas, porque tem várias população, o branco, mora nessa povoado, aí que busca as coisas que, né, carrega para a cidade deles, para o povoado deles. E tem um caçador também, ele caça e a caça diminuindo da gente. O povo Auá, ele é um povo de recente contato, né, com a nossa sociedade. O grupo mais antigo foi contactado em 73. E esse povo, esse grupo contactado, eles moram na terra indígena Alturiaçu e na terra indígena Caru. Mas existem grupos desse povo que continuam, normalmente, a nossa linguagem do CIM é livres, né? Continuam livres e a maioria dizem isolados. Que eles moram em territórios como Araribóia, lá perto de Amarante, no Alto Turiaçu, na terra indígena Caru. Às vezes que a gente vai para o mato, encontra um barraquinho dele, às vezes se ficar com medo de ter um trem barulho, fazer zoado para ele, aí cada vez mais se afastando. E desses grupos todos que a gente está falando de Auá isolados ou livres, a situação mais grave é dos que moram na terra indígena Araribóia. Que a terra indígena Araribóia, ela é habitada por Guajajara e por Auá. E os Guajajara estão dando conta que os Auá estão cantando nesse período do ano, de janeiro agora até abril. Que para eles isso não é normal. Para eles estarem numa situação como essa, ou é de tristeza ou é de desespero, por conta da exploração, da destruição do seu território. Não há nenhuma dúvida que Carajás é um empreendimento modernizador, de altíssima tecnologia, de intenso capital. Para que ele fosse harmônico, era preciso que tivesse um projeto de inserção desse empreendimento na comunidade imediata, na comunidade mais longa, na sede do porto, para que realmente ele tivesse efeito multiplicador que ele não tem. Então, Carajás é um desafio a capacidade que tem o Estado brasileiro de ter identidade com a sua população. Quando a empresa chega, se instala, havia um desenvolvimento, né? Desenvolvimento realmente para quem, né? O que desenvolvimento a gente tem na comunidade? Porque aqui para a gente não fica nada a não ser mesmo só a miséria, né? E a esperança, porque ao mesmo tempo que fica a miséria, a gente fica na esperança. Porque a gente fica sempre assim, na sensação de impunidade. A empresa com muito dinheiro, né? E a gente assim, sem ter governo que não olha pra gente, órgãos que provavelmente seriam para nos defender, que não defende, aquela incerteza, né, de dias melhores, aquela incerteza de conseguir o alimento para os nossos filhos, na questão dos nossos igarapés todos entupidos. E hoje eu saio para me pescar, eu consigo uma quantidade de peixe. Amanhã, futuramente, será que eu vou conseguir? Mais tarde, o que é que eu vou deixar para os meus filhos, né, na localidade? De que forma que eles vão olhar? Ah, entrou uma empresa aqui, e o que é que minha mãe fez, né, para que eles não acabassem, né, com o nosso futuro? Porque hoje eu pergunto, quando a empresa veio a primeira vez para cá, o que é que minha mãe fez? O que é que meu pai fez?
Hoje a gente está no enfrentamento, mas a gente não tem aquela certeza se amanhã a gente vai estar. Porque a gente vê as formas aí, como, né, que a empresa lida, como que ela vai matando nossos sonhos, como ela vai matando as nossas vidas. No início da década de 1970, já havia informações de que parte da ilha de São Luís seria ocupada por grandes projetos, incluindo uma estrada de ferro para o transporte de minério até a região do Porto do Itaqui. Diante disto, um grupo de irmãs de Notre-Dame de Namur, que atuavam na região, desenvolveu um trabalho de conscientização das comunidades que seriam atingidas por esses grandes projetos. Como metodologia, o trabalho envolveu uma peça de teatro de bonecos que, em 1974, percorreu as comunidades e, pela primeira vez, acontecia uma discussão sobre os impactos que estariam por vir. O espetáculo utilizava a lenda da serpente que um dia destruirá a ilha de São Luís como elemento de comparação com a estrada de ferro para o transporte de minério. No início da década de 1980, a Amazônia Mineração S.A., ANSA, era a empresa encarregada das desapropriações nas áreas a serem ocupadas pela Companhia Vale do Rio Doce. O processo de desapropriação de antigos sítios na área onde se instalou o terminal de passageiros da então Companhia Vale do Rio Doce, no bairro do Anjo da Guarda, é um exemplo de como foi violenta a atuação da ANSA. Para mim, foi uma violência, porque nós já morava um bom tempo ali. E até porque nós zelava por aquele sítio. Nós tinha muita fruta, a gente não comprava nada. Muito rico de verdura que nós plantava, tinha tudo. Fazia farinha, nós plantava mandioca e fazia farinha. E rapidamente eu saí de lá chorando. No sítio em que Dona Maria de Jesus morava com a família, funcionava o terreiro da Boa Fé, Esperança e Caridade, mais conhecido como Terreiro Portas Verdes, fundado pelo seu marido já falecido, o pai de santo José João dos Santos. Na época da desapropriação, a ANSA, além de atribuir uma indenização insuficiente pela moradia, numa atitude claramente racista, não considerou as outras edificações existentes no sítio por serem religiosas. Porque na direita razão, nós tínhamos 4 casas. Porque era o salão bem grande, que fazia a cura, porque no salão onde é o terreiro de Minas, como é aqui, não se cura ali ao lado. Aí tinha esse salão, tinha o de Minas, tinha a casa e tinha a capela. A instalação de um terreiro é feita a partir de um ritual chamado de assentamento. O assentamento sustenta e protege toda a estrutura material e espiritual do terreiro, tornando esses espaços sagrados e destinados a serem mantidos no mesmo local. Lá a gente construiu e o pai de santo Zé Negreiro fez o assentamento da casa. E esse assentamento ficou para eles, ficou para Vale. A Sociedade Maranhense de Direitos Humanos desenvolveu um trabalho com as famílias que estavam sendo retiradas compulsoriamente de seus locais no bairro do Anjo da Guarda, em São Luís. Naquele momento, o que se poderia fazer seria assessorá-las no sentido de que suas benfeitorias fossem mais valorizadas, né? Porque a ANSA, ela lançava mão de estratégias muito perversas. Tiravam, por exemplo, várias casas e deixavam uma casa isolada lá no fim da rua. Então, essa família que permanecia, ela ia sofrer toda a poeira, a ausência dos vizinhos. Então, as famílias se sentiam pressionadas a aceitar qualquer dinheiro, qualquer recurso, qualquer valor, pelas benfeitorias de, às vezes, 40, 50 anos de trabalho. A entidade também fazia um trabalho de conscientização política com a população, utilizando cartilhas e audiovisuais que retratavam a própria realidade vivida na época pelo bairro. Estas imagens contam a história real de famílias expulsas pela ANSA da localidade Boqueirão, na área Itaquibacanga, e que ocupam um terreno baldio no bairro do Anjo da Guarda, situado também na mesma área Itaquibacanga. Logo depois, as famílias são expulsas pela polícia e suas casas são derrubadas.
No início da década de 1980, surge em São Luís o Comitê de Defesa da Ilha. Sua principal bandeira de luta era barrar a instalação na ilha de um dos maiores complexos do mundo de produção de alumínio primário e alumina. As primeiras notícias que tivemos que ia chegar as grandes indústrias para São Luís, principalmente, nós tivemos nos nossos encontros de comunidade eclesial de base, liderado pelos padres redentoristas da Amazônia e as irmãs de Notre Dame. As ações, primeiro, foi mais de conscientização. Também procuramos, através do Comitê de Defesa da Ilha, advogados para poder mostrar a questão da legalidade deles permanecerem lá. Mas muitos povoados não resistiram. Muitas das ações desenvolvidas pelas comunidades na ilha de São Luís obtiveram vitória. A permanência até hoje do antigo povoado de Garaú é um exemplo dessa resistência. A gente organizou uma grande manifestação, protesto, onde a gente fez até uma caminhada do Piquiá até a reta. A gente fez uma grande concentração lá em cima da ponte do trem, demonstrando à sociedade que a gente não estava satisfeito com esse projeto que estava sendo implantado aqui na região, que a gente se preocupava com as consequências que poderia vir depois em vários aspectos, né? Em 1995, acontece o seminário Consulta Carajás, Desenvolvimento ou Destruição. O evento consolidou as denúncias internacionais sobre as contradições do programa Grande Carajás e fortaleceu as articulações de comunidades e movimentos ao longo do corredor Carajás. Cada território continuou suas resistências no âmbito local, com a assessoria do Fórum Carajás, do CEPASP, da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos e da Sociedade Paraense de Direitos Humanos. Em 2004 e 2005, a Vale tentou construir em São Luís um grande polo siderúrgico com 3 grandes usinas para produzir 22 milhões e meio de toneladas de aço por ano. Isso só existe no mundo, na cidade de Xangai, na China, com graves consequências sociais e ambientais. Houve uma forte reação popular. O movimento Reage São Luís foi uma coalizão ampla de associações de moradores, entidades sindicais, entidades científicas. Houve realmente uma participação muito intensa das entidades, dos movimentos sociais que atuam aqui no estado do Maranhão, e essa atuação intensa, com forte conteúdo científico, mas sobretudo com intensa mobilização popular, conseguiu impedir a instalação desse grande empreendimento da Vale. Em 2007, nasceu a campanha Justiça nos Trilhos, que em breve se tornou a rede de várias comunidades atingidas ao longo do corredor. Em 2009, o Fórum Social Mundial em Belém trouxe mais uma oportunidade de internacionalização da luta. Militantes de diversos países do mundo reconheceram-se por sofrerem os mesmos impactos provocados pela mineradora Vale. Nesse contexto, nasceu a Articulação Internacional dos Atingidos pela Vale, que produz relatórios e dossiês sobre as violações da multinacional e conseguiu, em 2012, fazer eleger a Vale pior empresa do mundo. O concurso Publica Awards recolheu o voto de mais de 80 mil pessoas de diversos países. A Vale acabou recebendo o prêmio de pior empresa do mundo, concorrendo com a TEPCO, a empresa japonesa responsável pela operação de Fukushima, que foram o segundo pior acidente da história da humanidade. No Pará, nasceu o Movimento dos Atingidos por Mineração, MAN, primeiro movimento nacional de resistência popular, cuja fundação se deu no norte do país. Em maio de 2014, acontece em São Luís o Seminário Internacional Carajás 30 anos, como resultado de um amplo processo que contou com seminários preparatórios em Imperatriz, Marabá, Santa Inês e Belém. Vai sumindo! A linguagem teatral também entra em cena nessa luta. O grupo de jovens atores de Açailândia, chamado Cordão de Teatro, montou um espetáculo de denúncias sobre os impactos e as contradições do modelo econômico extrativista implantado pelo programa Grande Carajás nos estados do Pará e Maranhão. O
Movimento Sem Terra é diretamente, além de ter um posicionamento político contra essa forma, esse modelo de desenvolvimento implementado pela Vale, nós também estamos em defesa das próprias famílias assentadas, das próprias famílias acampadas que estão ameaçadas de mais uma vez, né, perderem as suas terras já conquistadas, porque essas terras estão sendo ocupadas pelo projeto da Vale, seja na duplicação da ferrovia, como é o caso aqui no Maranhão, como na questão da exploração do minério, que é o caso da atuação da Vale no estado do Pará. Durante todo esse período que a gente esteve morando às margens da ferrovia Carajás, a Vale sempre ignorou as famílias, a nossa luta. Por mais que a gente tenha buscado contato, e só com a constituição do assentamento Francisco Romão, que se deu há pouco mais de 4 anos, foi que as coisas começaram a modificar. Então, a nossa luta contra a Vale tem sido gigantesca para que ela cumpra de fato o seu papel social. Que nós estamos aqui, nós dos movimentos sociais, nós do Movimento Sem Terra, cada um em cada uma da comunidade de Piquiá está aqui porque nos é negado os direitos humanos. Então eu quero dizer que essa luta nós só vamos parar quando nós ver a solução resolvida, porque nós não aguentamos mais. Quando solta o gás daquela siderúrgica, as pessoas começam a passar mal, com falta de ar. A minha netinha nasceu prematura, não pôde resistir porque a poluição é muito grande. Então que país é esse que nós estamos? Onde alguém invade a sua casa, toma conta do seu quintal, mata os teus filhos, mata os teus parentes e se continua impune. Quem está trazendo a doença, essa poluição, esses poderosos de cima da terra, quem está trazendo é a Vale, é os empresários das buzarias. Nós precisamos ter uma solução para nós, que nós precisamos respirar um ar mais melhor. Nós estamos tudo morrendo naquele lugar, tudo enfermado, as crianças. Morreram várias pessoas de pneumonia. Morreu a irmã minha, morreu a vizinha, a criança vizinha nossa de pneumonia. E então, alguns dias atrás a minha netinha teve problema de pneumonia. Meu filho também está com lesão no pulmão, através da poluição. Tem um sentimento por nós, sinta amor por nós. Faça alguma coisa por nós, que nós precisamos sair daquele local. Tentando prestar socorro a um senhor que passava mal no povoado, quando chegamos na ferrovia, o trem estava parado, a gente não conseguiu acesso para passar para prestar socorro, ele veio a falecer no local. Então, a partir daí surgiu uma ideia de a gente fazer uma paralisação na ferrovia. Foi a gota d'água para todo aquele sofrimento que a gente vinha passando, para a gente tentar amenizar a situação. Vale, não vale! Nossa vida vale mais! Os atropelamentos com trem, não se vê divulgação, é porque os meios de imprensa estão nas mãos do patrão. É necessário então falar, se unir e reivindicar em favor do cidadão. Todos contra o inimigo, defender o nosso torrão, a vitória será certa contra toda exploração. Da vida, vale é mantê-la e lutar para defendê-la, do Pará ao Maranhão. Meus compadres e amigos, a gente vai estar nas ruas, juntos numa só corrente. Minha mão segura a sua, contra toda exploração. Do Vale do Tal Dragão, a nossa luta continua. Em Vila Primavera, município de Igarapé do Meio, a Vale vinha utilizando uma precária estrada do povoado, passando com pesadas carretas, transportando trilhos e outros materiais para a manutenção da ferrovia. A estrada é a mesma que os moradores utilizam para chegarem às suas roças.
O fluxo de veículos vinha provocando rachaduras nas casas e danificando a estrada. O trânsito de veículos também vinha impedindo as crianças de usarem o espaço na frente das casas para brincarem. Os moradores decidiram interditar a estrada com uma estaca, acrescida de uma placa idealizada e confeccionada pelas próprias crianças da comunidade. Aí eu tive a ideia de botar a placa, que seria melhor. A atitude das crianças demonstra que as novas gerações se preparam para dar continuidade à luta contra o dragão de ferro.